Fala Canelas, saudações rubro-negras, aqui é Letícia Vasconcelos e me falar desse pós-jogo aí de Flamengo e Cuiabá. Apesar de que o Flamengo aí ganhou de 2-0 com o gol de Pedro e Thiago Maia, a gente garantiu esses 3 pontinhos aí, que é óbvio são extremamente importantes. Eu acho que é um jogo que deixa a gente a desejar, né? Foi um jogo preocupante. Se a gente parar para analisar, no primeiro tempo, com o gol do Pedro, a gente conseguiu ter a maior superioridade, a gente conseguiu controlar o jogo claramente. Foi um jogo que a gente conseguiu distribuir bem a bola, se organizar, tem uma sincronia, né? Tem um sincronismo ali em campo. Só que teve muitos lances perdidos, e que a gente podia ter aberto esse placar, ter conseguido um pouco mais de vantagem e também mais tranquilidade para o próximo tempo. Eu também até considero que esse era um jogo ideal para a gente conseguir as minutagens dos outros jogadores. Que jogadores, Letícia? Por exemplo, vou dar exemplo até mesmo do Thiago Maia, o Gustavo Henrique, Rodinei. Por quê? Por que eu penso que esse era um jogo de minutagem? Porque a gente precisa desses jogadores um pouco mais entrosados, um pouco mais fazendo a participação nos jogos em si, apesar de que era Cuiabá, mas assim, para ir voltando o ritmo. Por que eu penso? A gente já está na porta aí da Libertadores. Então a gente já tem que pensar também nos outros campeonatos. E se por acaso acontece, por exemplo, a gente teve o Ribas que se machucou hoje, se Deus quiser que não tenha dado nada demais. Mas numa dessa que precisa de uma substituição, a gente precisa de um mínimo de entrosamento, um mínimo de minutagem para o jogador estar dentro do ritmo. Se não chega lá perdido, foi igual que aconteceu com o Max. Parecia que estava nervoso, não estava muito entrosado. Então, querendo ou não, esse jogo seria um jogo que eu acho que era ideal para os jogadores começarem a se familiarizar, começar a ir voltando aos poucos. Não adianta querer botar num jogo aí contra Atlético Mineiro, que já está chegando aí, é um dos próximos jogos, que a gente sabe que não adianta, a gente tem que ir indo aos pouquinhos, jogando, assim como fizeram hoje com o Thiago Maia, e que conseguiu ser bem aproveitado. Bom, agora a gente entrando aí nesse segundo tempo, a gente viu que foi totalmente oposto. O Cuiabá conseguiu se organizar melhor, o Flamengo ficou perdido, perdeu muito o meio-campo, que já não é a primeira vez que isso acontece. A gente está vendo como é que o Flamengo está perdendo essa identidade no meio-campo, que isso é muito preocupante. E aí que entra a questão também, que eu acho que o Ceni errou bastante em tirar o João Gomes. João Gomes, ele estava vindo de um jogo excelente, estava indo muito bem. Depois que o Diego Ribas se machucou ainda, veio essa necessidade de manter, né, até mesmo o João Gomes, porque ele estava fazendo um trabalho incrível, ele estava conseguindo criar muitas oportunidades, estava conseguindo fazer bastante lances claros, e então eu não entendi qual foi a do Ceni, o que ele pensou, o que ele quis criar para ter tirado o João Gomes. Eu acho que o João Gomes era um jogador claro ali de manter. Tirar o Pedro, o Bruno Henrique, é uma coisa do jogo, eu entendo. Agora tirar o João Gomes com a situação que a gente está realmente precisando ali, eu achei que foi um erro do Ceni, ele foi meio equivocado em ter tirado o João Gomes. Eu até agora não entendi qual foi a lógica dele de tirar o João Gomes, né? E agora também entro, aproveitando em questão de falar do segundo tempo, e dessa questão também de ter perdido um pouco aí o sentido do meio campo, a importância também de ter um jogador de criação. E isso mostra o quanto faz falta a Arrascaeta em campo, né? Eu até já digo aqui que desde pequeno eu sou Colômbia, e é isso, tô torcendo aí para esse Copa América aí da Colômbia aí nos próximos jogos. Se não me engano é dia 3, Colômbia e Uruguai. Para mim, inclusive, eu arrisco a dizer que a Arrascaeta faz bem mais falta que Everton Ribeiro e Gabigol juntos, tá? Porque a gente vê nitidamente aí o segundo tempo como é que o Flamengo ficou perdido num jogo que, sinceramente, para mim é um jogo ganho, era um jogo tranquilo, e eu tive estresse. Para mim, assim, é óbvio que eu fiquei feliz com a vitória, mas foi um jogo que me preocupou. Eu falei, poxa, como é que a gente tá tomando um aperto agora no segundo tempo, independente? Tomar um aperto num jogo desse, para mim era uma coisa assim que não era para ter acontecido, era uma coisa muito clara ali para mim. Então é isso, mais uma vez, o Flamengo acho que está pecando um pouco aí nessas finalizações, afobações, né, para finalizar. O meio campo ainda está meio perdido, mas aí acho que tem muita coisa ainda para ajustar com o Ceni, tanto com o Ceni quanto os jogadores em campo. E vamos ver como é que vai ser os próximos jogos, como é que vai ser esse Fla-Flu aí. Espero que eles tenham uma organização em mente, uma organização tática, que eles comecem a analisar, para que esses erros não aconteçam em jogos mais decisivos, em jogos mais apertados, como serão os próximos, que agora a coisa vai começar a apertar. E não tem como dar essa bobeira, igual que o Ceni fez, por exemplo, de ter tirado o João Gomes. Numa dessa, pegando aí qualquer um time aí que aproveita qualquer oportunidade, é ser um gol atrás do outro, virado e ponto. Tchau e aquele abraço.
Então é isso, gente. Espero que os próximos jogos sejam bons para o Flamengo, apesar de que esse também foi bom, mas de certo modo a gente já pensa assim como uma preocupação, né? Que são pontos claros que a gente tem que estar observando e vamos ver como é que vai ser essas próximas rodadas. Então é isso, galera. Um beijo, saudações rubro-negras e fui!